Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Estamos hoje aqui para fazer o Histórias que Inspiram. Quem não conhece ainda, esse é um projeto que vai rodar o Brasil todo, conversando com colegas dos diferentes estados, médicos, né? Em sua grande maioria, dermatologistas ou cirurgiões plásticos, que vão estar dividindo as suas histórias com a gente, com toda a generosidade do mundo. Então, hoje a gente tem um casal super especial, que é um casal, e eles vão contar de onde eles vêm, tudo certinho, né? Você quer dar spoiler já? Então vamos chamar eles e aí a gente conversa bem direitinho com eles, tá? Eles vêm de um lugar longe da gente, né? Um pouquinho longe, mas ó. Um pouquinho longe. Vamos aproximar. Verdade. Só esperar conectar. Oi. Boa tarde, boa tarde. Sejam... Boa esses tarde, sotaques são boa tarde, maravilhosos. pessoal. Boa tarde, todo mundo. Sejam muito Prazer, bem-vindos. viu? Obrigada pelo convite, tá? Porque veio de pessoas que não se conheciam, né? Mas vocês foram sugeridos por outros colegas que estão acompanhando o nome de vocês. Então a gente foi na cara de pau e convidou e vocês aceitaram. Então, muito obrigada por terem vindo, né? Obrigado por aceitarem o convite. Você falou assim, obrigado pelo convite. Você não foi convidado Por terem não. aceitado o convite. A Não, gente entenderam. Nós somos muito agradecidos, primeiro porque a gente adora também fazer esse trabalho de falar com o público a respeito disso que é a nossa paixão, né? As nossas especialidades. E segundo que a gente adora fazer novas amizades, assim, principalmente dessa forma tão inusitada. A gente Que é bom. muito lisonjeado por ser convidado dessa forma aí. Com certeza. Agora conta. Ai, que bom. Conta um pouquinho mais. Não, de onde sobre vocês estão vocês, vindo, né? De onde? Isso aí. Qual o estado que vocês estão representando? Qual a cidade de vocês? Bom, Então, a gente está representando Roraima. É o estado no extremo norte do país, já fronteira com a Venezuela, fronteira com a Guiana Inglesa. E a gente está na capital, Boa Vista. Eu sou daqui, o Fabiano é de Minas. eu sou mineiro de Uberaba, né? Ah! Então, inicialmente... Oi? Uberaba é conhecidinho. Não, agora a gente tem Uberaba que é. falar como que vocês se Como conheceram que aí. contou ó. isso? Como a gente veio parar aqui, né? Na verdade... Como é que você roubou o nós nos moço? na verdade, eu que vim parar aqui. Nós nos conhecemos em São Paulo, capital. Na época, eu estava no meu último ano de residência. A Manu também estava no último ano da pós... Último ou penúltimo? Penúltimo ano da pós-graduação dela em dermato. E nós nos conhecemos, todo mundo pensa que a gente se conheceu em algum ambiente médico, em algum hospital, uma clínica que trabalhava. Não foi. junto. A história não foi tão bonitinha assim, foi numa balada sertaneja mesmo que a gente se conheceu. Que legal. E ambos tínhamos projetos totalmente distintos. Eu estava com a ideia de ou ficar em São Paulo ainda, continuar minha carreira como cirurgião plástico em São Paulo. A Manu ainda não tinha bem definido, mas, enfim, a última coisa que eu imaginei na minha vida era ir para Boa Vista, para Roraima. Eu devo admitir que eu sequer sabia onde ficava Roraima no mapa do Brasil. Não, Roraima você sabia, você não sabia a capital qual era. Boa Vista, né? Boa Vista. Boa Vista. É, isso aí. Pois é, e a gente se conheceu em São Paulo e logo depois que a gente terminou, a gente resolveu ir morar em Uberaba. Porque, na verdade, só um adendo, quando nós estávamos em São Paulo, e isso pode servir para muita gente que está nesse momento de terminar uma residência e tudo, nós nos vimos diante da seguinte situação. São Paulo era um local onde nós vimos que a gente ainda ia precisar levar aquela rotina de dar plantões, e uma coisa que a gente não queria era isso. Durante muito tempo a gente sabia que a realidade seria essa, até que os nossos nomes se consolidassem. E aí nós vimos a oportunidade de um negócio acontecer mais rápido numa cidade menor. Então nós tínhamos duas opções. Ou nós iríamos para Uberaba,
que é uma cidade ali dos seus 400 mil habitantes, ou nós viríamos aqui para Boa Vista também, que também, em termos de população, é a mesma coisa. 300, 350 mil habitantes. Inicialmente, nós acreditamos que Uberaba, por ser uma cidade mais próspera, do ponto de vista econômico, seria a melhor alternativa. É mais próxima dos grandes centros. Próximo dos grandes centros, Uberaba é próximo de São Paulo, Ribeirão Preto, Uberlândia, é próximo de tudo, é uma região bem central. Ao passo que Boa Vista é uma cidade isolada. Sai de avião, gente. Só sai de avião. Né? É? O único lugar que você consegue pegar um carro e ir ali é Manaus. E o ali até Manaus são 700 quilômetros. Não é um ali. É longe, né? Entendeu? É longe. Então aqui existe muito essa dificuldade do isolamento. Então, hoje em dia, quando se fala em isolamento social, a gente já sabe o que é isso há muito tempo. Olha, tá bravo. Tá. Mas, enfim. E aí, com o tempo, a Manuela foi me convencendo a nós dividirmos o tempo entre Uberaba, mas também Boa Vista. A Manuela começou a me botar na minha cabeça. Fabiano, Boa Vista é uma cidade que tem muito poucos cirurgiões plásticos, dermatologistas tinha até um número maior, mas havia uma dificuldade muito grande. Para a cirurgia plástica, você não consegue vir simplesmente fazer um atendimento e ir embora. A cirurgia plástica, né, requer um acompanhamento do pós-operatório. E aí, como é que eu iria fazer? Eu viria para cá e ia operar ali um mutirão de mulheres, de homens também, né? E iria embora. E aí, como é que esses pacientes ficariam depois? Né? Foi nesse momento, então, que eu comecei a criar uma equipe aqui em Boa Vista. Então, eu fui atrás de um pessoal que pudesse me auxiliar nas cirurgias. Eu sempre priorizei muito operar com cirurgião auxiliar. Um instrumentador, um anestesista, fui atrás dos bons hospitais. Ou seja, a primeira coisa que eu fiz foi montar uma equipe aqui para que, na minha ausência, houvesse uma pessoa na minha retaguarda. Claro. Quando isso aconteceu, eu falei, porra, peraí, é possível isso mesmo. E aí nós começamos a fazer esse vai e vem. E esse vai e vem começou em 2015, ou seja, nós ficamos nessa de ir e voltar até esse ano, 2020. Foi quando a gente falou, cara, eu acho que já deu. Eu acho que agora a gente tem mesmo que até surgir um novo projeto, que depois nós vamos comentar com vocês. E foi aí que a gente decidiu ficar mesmo só aqui em Roraima, em Boa Vista. Nossa, que legal. Olha, mas é uma decisão difícil, né? Porque, não, e eu acho que para todo mundo que vai e está assistindo, cara, você depois que termina, né? Eu acho que assim, ó, ou volta para a cidade dele, ou volta para a cidade dela. E, assim, eu acho que vocês conseguiram migrar com, assim... Baseado até em evidências, né? Porque provavelmente vocês foram levando em consideração os resultados e por isso escolheram Roraima. E valeu muito a pena, né? E isso foi muito importante e bom pra gente, porque se a gente tivesse ido só para um lugar, não tivesse testado outro, a gente teria ficado naquilo. Putz, e se a gente tivesse ido? E se a gente tivesse feito isso? E a gente deu a cara a tapa nos dois lugares. O que eu mais tinha medo era do famoso e se. Né? Então, eu não queria... Hoje, a gente resolveu que Boa Vista vai ser a nossa central. Eu fico imaginando, se eu não tivesse feito isso, eu teria ficado a vida inteira, mas e se eu tivesse ido para Uberaba e ficado lá, será que a minha vida não seria diferente? Então, a gente pôde se dar essa oportunidade. E como você falou, claro, foram anos analisando isso friamente, o que seria o melhor tanto do ponto de vista profissional, mas também do pessoal, porque não adianta nada você estar num lugar onde você está bem sucedido, está ganhando bem, mas e é isso, a vida pessoal não está legal, você não está satisfeito, aí também não resolve.
Né? Eu costumo falar, eu costumo falar com o Cláudio, assim, que a gente tem vezes que o meu grande medo sempre foi a gente percorrer a vida inteira atrás de um sonho e de repente muitas vezes nem sabe o que é, porque você vai deixando a vida levar e vai deixando e parar em algum momento e falar, poxa, mas a minha felicidade era algo tão mais simples. Então, eu acho que muitas vezes buscar a felicidade é a grande diferença, né? Porque se você tá feliz, pronto. Então, que bom que vocês encontraram isso em Roraima. Eu acho que como é que quem mora em Roraima é roraimense. Ou macuxi. Eu ia chutar certo. Os roraimenses agradecem, com certeza. Olha, não fala isso. Roraimenses. É Rorai. Roraimense. Não, é que aqui as pessoas falam Roraima. E aí o pessoal do Sudeste fala muito Roraima. Roraima, não. Perto é Roraima. Não gostam muito, não. É Roraima. Absurdo, amor. Ó, aqui, ó. Agora tá. A gente tá na 3 já? Já contaram um pouquinho dessa história. A gente vai perguntando. A gente fez um roteirinho, por quê? Eles tentam pensar de uma forma que a gente conseguisse perguntar a mesma coisa para todo mundo que passasse aqui ao longo desses 27 dias. Porque a gente quer explorar vocês, entendeu? A gente quer saber dos detalhes. Certíssimo. Bom, para vocês, assim, o que é sucesso? Tanto para Manu quanto para o Fabiano, o que vocês... Acho que sucesso é o reconhecimento. O reconhecimento do nosso trabalho, o reconhecimento do que a gente faz, reconhecimento pelos pacientes, pelos profissionais da nossa área, pelos colegas médicos. Justamente sucesso é inspiração, é você inspirar outras pessoas. O fato, por exemplo, de nós termos sido convidados por vocês, isso pra gente é sucesso. Já é sucesso, tá? Mas com certeza. Porque assim, vocês foram percebidos por outros profissionais. Exatamente. Né? E vem aquela questão também, sucesso é dinheiro? Eu não vou ser hipócrita em falar que não está relacionado. Eu acho, né? O dinheiro, ele é uma parte do sucesso, sim. Uma consequência. Mas o dinheiro, ele só costuma vir quando você está fazendo um bom trabalho. Você só consegue fazer um bom trabalho quando você está feliz, cara. Então é isso. Sucesso está relacionado, está atrelado à felicidade pessoal e profissional. Né? A gente um equilíbrio, né? Exatamente. Eu já escutei muito de pessoas que, cara, mas pô, você saiu de São Paulo e foi para Roraima, mas isso não é você. Roraima. Você não desistiu fácil, você não perseguiu o seu sonho que era ficar em São Paulo? Pois é, ao longo da caminhada a gente vai percebendo que muita coisa que a gente julgava que era a receita do nosso sucesso já não encaixa. Né? E é ter a humildade de perceber exatamente isso, porque você vai ficar na arrogância de achar que para sempre tem que ser aquele sonho que era lá de 10 anos atrás. Os sonhos mudam, a gente muda e tudo bem com isso, né? E assim, igual a gente aqui, né? A gente ama o Rio de Janeiro, mas assim, às vezes bate uma vontade de, amor, vamos vender as 2 clínicas, vamos pra Serra, vamos ficar quietinho lá, para ter filho, porque aqui é muito perigoso, né? Para ter filho e tudo. Assim, é uma dúvida que a gente tem até hoje, né? Dá uma vontadezinha, não dá? Eu formei um pouco antes do Cláudio, então eu já falava com ele, amor, se a gente cogitar um dia mudar, vamos já fazer dessa transição. E ele, não, Rio é meu sonho, Rio... Agora eu falo com ele, se tu inventar de ir embora do Rio, tu vai arrumar um problema. Porque é muito difícil recomeçar em outro lugar também, né? Depois que você cria raiz, é mais difícil. A gente tinha esse pensamento também. E assim, a gente teve a oportunidade de viver 3 situações diferentes, né? 3 cidades na mesma profissão, mas em 3 situações diferentes. Então, completamente diferentes. A gente tem muito essa vivência. A gente fala, em São Paulo, a gente tinha sucesso pessoal. A gente adora a cidade de São Paulo, os restaurantes, tudo que se tem para fazer em São Paulo, mas a gente não estava tão realizado na parte profissional. A gente em São Paulo, para sobreviver, para ganhar bem, para ter o padrão de vida que a gente queria, a gente precisava dar plantão. A gente não vivia só
da nossa profissão, da nossa especialidade. Então, a gente conseguiu viver isso, conseguiu mesclar e pesar as 3 cidades. Isso que é legal também. E se tiver com saudade, pega um avião, vai em São Paulo, passa o final de semana e volta, né? Exatamente. E a gente faz isso direto. A gente faz isso direto. Rio, São Paulo, né? Bom, então, muitos eventos científicos são por aqui, muito congresso, tudo, né? Deixa eu ver se a gente tá no ambiente. Bastante para São Paulo. Embora. A gente tem Ela me primos mata. que Ela me não. mata. Eu também não sou tão fechada a isso, não. Porque eu acho que assim, se a gente teve condição também de construir alguma coisa do zero, como foi aqui, tendo saúde, boa vontade, a gente vai ralar um pouquinho também e constrói em outro lugar. Eu acho que na hora que pintar o fim nessa história, pode ser que alguma coisa mude. Porque o Rio, realmente, em termos de qualidade de vida, é muito precário. Enfim, a gente não está aqui para falar de Clara e Cláudia. A gente está para falar de vocês. Bom, diante dessas 3 situações aí que vocês se envolveram ao longo desse tempo, qual foi o maior desafio que vocês passaram? Qual foi aquele momento assim que foi decisivo ou que fez vocês desanimarem? O que vocês... Bom, eu vou começar falando por mim. O Cláudio vai me entender um pouco. Apesar, ele não tem a cara de novo que eu tenho, mas isso para mim foi o desafio. A cara de novo. Né? Eu ser visto e a Manu também. Ah, mas nossa, vocês são tão novinhos. Quantos anos vocês têm? Né? Nossa, vocês se formaram recente. Inclusive, essa barba não surgiu por acaso. Né? Com o tempo, eu fui me acostumando com a barba, mas na verdade essa barba ela surgiu muito mais com o intuito de passar um ar um pouco mais sério. Com certeza. Que esse foi um grande desafio que nós encontramos no início da nossa carreira. As pessoas não correlacionarem a cara de novo com alguém inexperiente, com alguém que não é bom o suficiente. Né? Isso foi uma dificuldade que eu enfrentei muito no começo. Manu, acho que também, né? Mas a minha carinha de nova facilitou para mim. No nosso caso, né, Manu? É tudo que elas querem, né? Os pacientes querem isso, né? Mas uma outra questão que foi muito difícil também logo no começo da carreira foi a resistência de colegas que já estavam há mais tempo no mercado. Então, principalmente em Uberaba, eu encontrei uma certa resistência. Alguns colegas que, por exemplo, criaram barreiras para que eu começasse a operar em determinados hospitais, né? Alguns colegas que, enfim, questionavam a minha capacidade. Ah, mas ele ainda é novo e tudo mais. Só lembrando que eu terminei minha residência em São Paulo em 2012, então já vai para 8 anos. Né? Muita água já rolou aí debaixo dessa ponte, mas no começo eu acredito que essas foram algumas das dificuldades, além daquela grande questão que a gente vê que vocês se propõem a fazer. Né? A gente sai da faculdade sem noção nenhuma sobre gestão, administração da nossa vida profissional como empresa. Né? E isso a gente foi aprendendo dando muita cabeçada e até hoje. Né? Tanto é que esse trabalho que vocês realizam para nós médicos é sensacional, porque já abrevia esse período de dificuldades aí enormemente. Ai, que bacana. Na verdade, a ideia do Descomplique foi exatamente essa. Como a gente acabou roendo muito osso, tudo que vocês falaram, a gente dá muito plantão. Rio de Janeiro é isso. É muito dermato, é muito cirurgião plástico. Então, a gente teve que dar muito plantão, viver uma vida muito doida para conseguir montar o consultório, manter o consultório. Quando a gente conseguiu destrinchar isso um pouquinho mais, a gente falou, por que não dividir com outros colegas que são tão carentes? Pô, a gente tinha que ter isso. Assim, de repente, nem na faculdade, mas na residência, a gente não ter nada sobre gestão, sobre negociação com o paciente, cobrar. Eu lembro que a gente perguntava, e olha, eu fiz residência num lugar muito bom, tinha preceptores muito bons. A gente perguntava, eu lembro, como é que a gente define preço? Você vai ver isso depois, isso na prática. Nem eles sabiam, né? Hoje eu questiono isso. Hoje eu falo, cara, será que
eles tinham noção de como definir preço? Provavelmente não. Então, o negócio vai muito além, né? Então, se há 5 anos atrás a gente tivesse um curso igual o nosso, ia facilitar, a gente ia ganhar muito tempo. Muito. Olha, gente, que bacana. E assim, a gente acaba, nesse meio tempo, caindo em muitas pegadinhas, né? Hoje a gente vê e tem muitas pessoas que se propõem a ser coach de tudo, né? E aí nós caímos em algumas pegadinhas de pessoas que se propuseram a nos ajudar a fazer a gestão, o marketing e tudo mais, mas essas pessoas não tinham um adequado preparo para isso, né? Então, caímos muito nessas pegadinhas também. E uma coisa legal de vocês é isso, são médicos que se propõem a fazer isso. Ou seja, pessoas que vivenciaram, pessoas que vivenciam, sabem o que é aquilo mesmo na prática. Muito legal. Não, assim, eu acho que todo mundo tem o mérito da sua história e a gente tem que valorizar todas as histórias. Eu e o Cláudio, a gente não tem familiar médico, mas eu conheço vários amigos que têm e que é um outro desafio, porque querem fazer diferente, mas estão presos, enraizados. Tem quase que entrar numa crise familiar para poder fazer diferente. Então, cada um tem uma história. Mas no nosso caso, realmente, a gente saiu do zero, não tem familiar médico. Foi a base de plantão do nosso trabalho. Então, assim, realmente, a gente tem muito que aprender ainda. Nossa, gente, é um caminho sem fim, né? Foi o que você falou. Quanto mais a gente bate a cabeça e aprende, parece que os problemas só ganham, assim, você passa de fase, né? O problema aumenta. Não, e essa parte que ele falou de ser muito passado para trás, né? A gente viu, foi essa semana agora, a gente pode falar isso aqui? Vou falar, tô nem aí. A Clara pegou para analisar um perfil de 10 dermatos. A gente fez, na quarentena, a gente tá fazendo essa live agora, né, das histórias que inspiram, mas da quarentena, do início, a gente tá fazendo todo dia de manhã. Então, quando completou a 30º dia consecutivo, eu falei, gente, quem assistir ao vivo vai ter um presente. Aí no final eu falei, olha, quem tiver interesse, sinaliza que eu vou dar uma olhadinha no Instagram, dá uma sugestão. E aí foram 20 e poucos Instagrams. Dos 10 primeiros que eu analisei, olhei, né? E eu tava olhando tudo mesmo. Eu achei 3 perfis que, assim, as postagens eram iguais, os textos eram iguais, só mudava o nome da pessoa. Aí eu falei, ai, Jesus, Cláudio, o que eu faço? Aí eu entrei em contato nessa troca, eu fiz as sugestões, olha, eu faria isso diferente, faria aquilo e tal. Você usa alguma empresa de marketing? Aí perguntei para uma, perguntei para outra, perguntei, usa sim e tal. Conclusão, elas usam, né, uma empresa, e eu mantive bem neutra quanto a isso, que vende um pacote aí bem impessoal. E assim, qual a ideia de ter um perfil que é igual ao do outro e que é igual ao do outro? Gente, você tá receita de bolo pronto, né? Você tá rasgando dinheiro. Não, uma mensalidade cara, que eu achei caro. E assim, para ter um conteúdo igual da outra e tava tudo bem, né? Elas sabiam também, né? Uma delas assim, sabia, e ela falou, Clara, olha, realmente eu sei, ele deixa bem claro isso no início, que é igual mesmo, mas é um valor baixo. E quando ela falou o valor, eu falei, Cláudio, o povo tá sendo passado assim. Enfim, foi só um desabafo. Porque isso é uma forma também de ser passado um pouco para trás. As pessoas usam da nossa falta de experiência, de conhecimento mesmo, para estar ganhando. E médico, médico é bem. Médico, gente, não é assim, é com muita relação, né? Estudou um pouco mais essa parte, a gente foi vendo que, assim, o médico sabe muito pouco dessa área, né? De marketing, de gestão. E, assim, a gente se propôs mesmo a ensinar, porque um profissional de marketing que queira fazer alguma coisa por você, primeiro, vai ficar impessoal, não vai ser você, né? Ele não sabe nada de medicina, muitos cometem erros, né? E no final, até para você contratar alguém, é legal que você tenha uma noção, não é aquela coisa? Para você mandar, é bom que você tenha um pouco de conhecimento, para você conseguir também trocar, né? Bom, vamos agora, parar de falar da gente, vocês. Falou do desafio. Quero saber como é que é a rotina. Fala. O Fabiano é que é o expert em marketing aqui.
quando a gente começou, né, nós fomos... meu primeiro contato com alguém do marketing foi quando nós resolvemos, então, largar São Paulo e ir para Uberaba. Então, a primeira coisa que eu pensei, bom, se eu vou largar São Paulo e voltar para Uberaba, eu preciso de fazer um marketing em cima disso, né? Divulgar. Claro. Eu não tinha noção nenhuma. Fui atrás de um profissional que supostamente entendia disso, né? Uma pessoa que, sim, foi útil naquele momento, mas que a gente viu que não era. A gente se decepcionou bastante em vários pontos, né? E aí eu decidi, eu falei, não, gente, espera aí, antes que eu me decepcione de novo, deixa eu aprender um pouquinho para eu saber, para eu não ser passado para trás, né? Deixa eu entender como é que a coisa funciona. E aí eu comecei a me atualizar, né? E lendo livros, vendo cursos, eu gosto de ler bastante. E aí foi quando a gente começou a conseguir dar uma identidade para a nossa página, né? Legal. Eu sempre tive esse conceito, não delegar a ninguém a confecção do seu conteúdo. Então, no início, eu não tenho prática nenhuma em fazer arte, essas coisas. Então, nós contratamos um designer que fazia a arte dos posts, mas eu sempre deixei muito claro que quem ia criar o título dos posts, quem ia criar o conteúdo, sempre seríamos nós, eu e a Manu. Né? Porque tinha que ter a nossa cara. Claro. E foi assim por um bom tempo. Foi assim por um bom tempo, né? E foi como a gente conseguiu criar a nossa identidade. Mas por muito tempo, meio que sem planejamento. A gente decidia, hoje eu vou falar sobre isso. Era muito aleatório. Sobre aquilo. Não tinha uma padronização. Planejamento. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos usar um post com a cor azul hoje, amanhã era a cor amarela. Não tinha uma padronização. Né? E uma coisa que também a gente demorou a aceitar, a fazer isso que nós estamos fazendo agora, botar a cara. Né? A gente não gostava muito de falar da nossa vida pessoal. É difícil, né? É difícil. Os nossos perfis pessoais eram fechados durante um bom tempo. E aí a gente foi percebendo que nos primeiros posts, assim, quando a gente colocava informações técnicas, dava ali 20 curtidas, coisas assim. A partir do momento que a gente começou a botar a nossa cara, aí sim a gente foi vendo que era o que as pessoas numa rede social querem. Elas querem socializar. Exatamente, perfeito isso aí. As pessoas se conectam com pessoas. Então, assim, não adianta. Eles não vão se conectar com a clínica. Tipo, é por isso que, por exemplo, a Gillette contrata o Neymar para ser garoto de propaganda. Você vai se conectar com o Neymar. Você não consegue se conectar com a Gillette, né? Então, assim, vocês colocarem o rosto de vocês lá, pô, e vocês falam muito bem, vocês são ótimos. Eu sou gago, eu falo, imagina vocês. Ele sempre fala isso para as pessoas, gente. Mas é muito interessante. Pode falar. Isso graças muito à nossa assessoria atual. A gente não, assim, também não foi tirado da nossa cabeça, não. A gente tem toda uma assessoria hoje. Com o tempo, nós vimos que para incrementar ainda mais, seria legal contratar uma assessoria que falasse a mesma língua. Só que diante desse conhecimento que o Fabiano principalmente tem de marketing e tudo, é que a gente conseguiu escolher a assessoria correta. Legal. Senão vocês estavam aí, ó, na mão de post padrão. Não tem. Inclusive, olha, a nossa grande assessora acabou de entrar aí. Um beijo. Peraí. Desculpa que... Entrou aí também. E fala pra gente. Pode falar quem é. Conta. Não, Lívia, a Lívia. Acabou de entrar aí. A Lívia está nos assistindo. Seja bem-vinda, Lívia. Que legal, que bacana. Olha lá, queridos. Que legal. Ó, você está fazendo sucesso aí com eles. Mas olha, a gente quer saber mais da vida
como ela é, assim, como é que é a rotina, vocês acordam que horas, o que vocês fazem o dia inteiro? Me conta. Bom, eu sou muito metódico, né? Demais, Que bom! Eu sou extremamente metódico na minha rotina. Você é virginiano? Nos dias de cirurgia. Escorpião. Escorpião. Qual foi o signo que você perguntou? Virginiano? Você é, Manu? virginiano. Não, eu sou sagitariana. Sagitariano. É porque ela que é virginiana e tem método para tudo. Mas deixa ele falar, vamos lá. Não, sempre fui muito sistemático. Então, assim, se me tirar o meu método, a minha rotina, eu fico perdido. Que foi uma dificuldade que eu tive muito no começo dessa quarentena. Quando eu me vi, de repente, sem uma rotina, cara, eu fiquei maluco. Eu falei, pô, e agora? Né? O que eu vou fazer? Eu tinha tudo aquilo ali certinho. Eu acordava todo dia ali para ir para o hospital às 5:50, fazia o meu café, fazia o meu... que é o mesmo todo dia. A Manuela fala, cara, você não enjoa de comer a mesma coisa todo dia? Não. Né? É o quê? Café? Fala aí. Café puro, sem leite, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E ovo mexido, só. E detalhe, não é só o café, é a preparação do café que tem que ser moído durante 20 segundos contados no relógio. Ele já achou o jeito do café que ele gosta, né? Bom, pra gente que é cirurgião, sistematizar é fundamental, né? Fundamental. Eu tenho meus processos todos sistematizados. Mas, enfim, brincadeiras à parte é isso. Nos dias em que não tem cirurgia, eu e a Manu, a gente sempre vem trabalhar juntos, né? Nós atendemos na mesma clínica. Enfim, a gente evita aquela rotina de sair daqui 9 horas da noite. Não, a gente procura conciliar muito. A gente tenta evitar, né? Porque nem sempre a gente consegue. Nem sempre, mas não é que seja rotina, né? Não é uma rotina nossa sair daqui 8, 10 horas da noite, não. A gente procura no máximo sair daqui até às 7, estourando 8 horas. Manter uma rotina de atividades físicas também diária. Isso é algo que eu também puxo muito ela. Né, amor? Sozinha. E vocês... O negócio de dormir até tarde, de não ter hora. Eu conheço aqui, ó, é igual. Se deixar, não malha. E uma coisa que, assim, eu acho muito importante a gente colocar na nossa rotina na medida do possível, deixar ali um espacinho para uma constante atualização, né? Achar que depois que eu terminei a residência, tá tudo ok. Não, cara. A gente vê uma das chaves do nosso sucesso, que é o nosso diferencial, é isso. A gente sempre procura estar ali atualizados. Quanto mais a gente estuda, mais a gente menos sabe, né? Menos a gente sabe. É verdade. Então, eu procuro sempre, é difícil, eu já tive mais tempo para estudar do que eu tenho hoje, mas eu procuro encaixar ali na minha rotina um tempo para ler ali um artigo num periódico de uma revista americana, de uma revista europeia, e outra também, né? A gente procura pelo menos 1, 2 vezes ao ano participar de cursos, congressos. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas hoje percebem que isso é um dos grandes diferenciais no médico mais novo, né? Ele não se acomoda tanto como aquele cara que antigamente era assim, já o bambambam, o cara bem conceituado e que de repente se via numa situação muito cômoda onde ele não tinha que se atualizar mais. A gente não procura não cair nessa cilada. E é um conselho que eu dou para aqueles que também estão nessa situação, ou começando. E a gente que está aqui tão distante, é bom também esses congressos, até mesmo para manter contato com
com as pessoas do Sudeste, do Sul, enfim, de outras regiões do país. Com o Hemisfério Sul. Do Hemisfério Sul. Isso que você falou agora, de estar sempre se atualizando, dos médicos mais antigos, foi muito interessante, porque ontem, o Histórias que Inspiram foi com o Frederico formado. E diferente do que a gente espera, né? Ou então acha que a maioria se comporta, ele é totalmente buscando novas informações, entrando para o meio digital. Foi assim uma lição de como a gente quer ser daqui a 30 e tantos anos, né? Para que a gente não perca a vontade de aprender e a humildade de aprender. Porque Cláudio costuma dizer, isso é um ato de humildade, né? Você sentir que você não sabe uma coisa e buscar e se atualizar. E não tem nada de mal nisso, né, gente? Então, que a gente seja igual o Frederico. Esse ato de humildade é difícil. Porque não é muita... Eu acho que eu já passei por isso, inclusive, de achar que não saber era uma fraqueza. Mas não, gente. No momento que você entende que ninguém sabe tudo, você não se sente fraco. Você vê que aquilo é uma oportunidade de ficar mais forte. Né? Que não existe fraqueza zero. Existe ou não? Eu sou ou não sou fraco? Eu só sou um pouco mais forte, sou um pouco menos fraco e assim vai, né? E o que vocês acham que fez com que vocês chegassem onde vocês chegaram? Assim, que você acha que foi o diferencial de vocês, ou na forma de atendimento, ou de qualificação profissional? Não sei. O que vocês acham que foi? Eu acho que, como eu disse agora há pouco, a gente viu que a partir do momento que a gente passou a dar uma atenção maior nessa parte do marketing, e o marketing bem feito, o marketing de conteúdo, isso foi sim uma grande virada dentro aqui da clínica, né, Manu? Com certeza. Mas procurar também se atentar para algumas coisas que são tão básicas, mas que a gente viu que acabaram sendo diferenciais, como, por exemplo, um atendimento com hora marcada. Né? Nós vimos vários pacientes questionando, nossa, mas eu vou em tal clínica, eu chego lá e tenho que ficar esperando 2 horas para ser atendido. A pontualidade, né? Com humanidade. Isso veio muito antes do marketing mesmo, né? Sim. Porque foi um diferencial que a gente quis implantar desde o início. Quando a gente foi montar o consultório, nunca tinha feito a parte de consultório ambulatorial ali, nossa, era sempre no hospital, sempre... e aí, o que a gente queria naquele momento? Justamente, o que a gente queria como paciente era esse atendimento mais pessoal e essa peculiaridade de consulta marcada, enfim, com hora marcada. A gente procurou se colocar no lugar do outro, né? O que é legal quando eu chego num lugar? Não é tão legal quando você vai numa loja da Leliban e sente aquele cheirinho gostoso, cara, dá vontade de você não sair dali, sim, né? Pô, então vamos colocar um cheirinho legal aqui no consultório. Eu adoro quando vem me oferecer um cafezinho, um Nespresso diferente da Etiópia. Pô, vamos colocar uma cápsulazinha diferente no consultório, né? E, lógico, isso pode parecer uma certa superficialidade. Isso, se for só baseado nisso, não se mantém, é lógico. Então, como eu disse agora há pouco, é importante essa constante atualização. Você está preocupado em crescer, em aperfeiçoar as suas técnicas e etc. Isso é o fundamental. Agora, tudo aquilo que vem por fora, toda aquela arquitetura de manter um ambiente agradável para o seu paciente é fundamental. O Fabiano está sabendo bem do marketing, né? Porque o cheiro é uma das sensações mais fortes, né? E assim, pô, a sua clínica tem o cheiro específico. A memória que a gente tem de um cheiro é muito grande, né? Um cheiro agradável remete sensações muito boas. Muito mais do que uma logomarca, né? É instintivo. A pessoa está sendo captada ali para dentro e ela nem percebe que está sendo. Né? O estímulo visual também a gente vê como muito importante. Então, principalmente a gente que trabalha com estética, né?
tem que ter um apelo visual. Né? Tem. Então, nós procuramos fazer folders sobre os procedimentos. Então, a pessoa chega aqui, pega um folder legal, começa a ler a respeito ali do procedimento, começa a ler a respeito da nossa história. Mas, enfim, nada disso se mantém se não houver verdade. Né? Se for uma coisa feita simplesmente por uma agência, mas que não tem a sua cara e que você não compra aquela filosofia, não vai. O que a gente costuma dizer é que, assim, a internet está aqui para a gente se conectar realmente, a conexão total. Se você passa uma imagem, a gente fala isso no curso, gente, olha só, não vista uma carapaça, não finge ser alguma coisa que você não é. Porque a pessoa, quando for até você, ela pode se decepcionar, porque ela sentiu atração e conexão por aquela figura que, sei lá, você criou, que você está tentando manter. Então, você age na sua naturalidade. Se você fala muito, se você fale pouco, por quê? Você vai atrair pessoas similares. E isso vai gerar, já é um passo para a pessoa ficar satisfeita e fidelizar. Porque ela já está, né, tá alinhado com o que ela esperava de você. Né? E assim, eu sempre me cobrei muito. Né? Sempre, a todo momento da minha vida pessoal e profissional, eu me cobrei muito. Mas agora, tendo essa visibilidade maior nas redes sociais, as pessoas, a gente se depara com pessoas que te encontram às vezes na rua e falam: nossa, doutor, eu te acho o máximo. Cara, como assim? Eu te acho o máximo? Você não me conhece. Então, mas cria uma responsabilidade em você que eu falo assim: poxa, peraí, se eu estou dando a entender, se eu estou passando essa imagem de que eu sou o máximo, peraí, eu não posso decepcionar, eu tenho que realmente ser. Então eu vou procurar me especializar sempre, eu vou procurar estar sempre atualizado, porque eu tenho que fazer com que aquela imagem corresponda à realidade. Né? Com certeza. Não, e eu vejo muito isso porque, eu sou gago, óbvio que eu falo menos. A Clara não. A Clara, ela tem o dom da palavra. Ela fala. E, então, assim, a rede social dela, ela movimenta de um jeito que é absurdo. Então, atinge muita gente. Eu tô no banco esses dias, Copacabana, eu acho, pagando a conta. Aí a menina veio: você é o esposo da doutora Clara Morena. Eu falei: sou. Eu falei: putz, eu tô todo desgrenhado aqui, tô de chinelo, eu nem posso mais andar assim, entendeu? Mas numa cidade pequena deve ser mais ainda, Levi. Porque a gente tá falando do Rio, que, é gigantesco. Mas de Roraima, Boa Vista, o impacto é muito maior, né? Vocês são perseguidos com autoridade para a cidade toda. Isso acontece no contrário. Eu sou esposa do Fabiano. Apesar de eu bastante aqui, eu fazer vários vídeos, tudo. Ela que é daqui de Eu sou de Boa Vista. Eu sou forasteiro. Eu chego no salão para fazer minha unha. Você é esposa do doutor Fabiano. Mas eu vou fazer uma justificativa, tá? Em sua defesa. As mulheres são loucas por cirurgia plástica. Mais até do que eu acho com dermato. Então as pessoas sonham muito mais com uma plástica do que com botox, porque o botox é mais palpável. Uma plástica é mais sonho, exige, né? assim, um sonho, uma programação de vida. Então, de repente, ele tá mais no sonho, né? Como um objetivo. Trabalha com uma idealização muito mais forte. É uma responsabilidade muito grande, né? Se parar pra pensar. Não, e é engraçado, é bom, né? É bom, né? E olha... É ótimo, eu não acho ruim, não. Vou fazer essa aqui, ó. O que você gostaria de deixar de aprendizado para quem está nos acompanhando? Assim, quem acabou de sair da residência, eu acho que a dúvida que vocês tiveram, né? Um impasse que, assim, o Brasil inteiro tem. Vou formar agora, sou cirurgião plástico, sou dermatologista, para onde eu vou? Até porque... Vou para onde o coração bate, né? Até porque muitos estados têm poucas vagas. Então, você vê. Manu era de Roraima, ela saiu para São Paulo. Ele, no interior de Minas, saiu para São Paulo. Então, as pessoas se deslocam muito para se especializarem. Então, quando termina a especialização, você muitas vezes tem que voltar para sua cidade natal. É um momento de transição muito difícil mesmo, né? De muita dúvida.
Como o nosso tempinho por aqui é limitado, porque o Instagram corta em 1 hora, Se só deixar. para deixar uma mensagem final. O que vocês gostam? Essa live vai ficar salva até amanhã, mas todas elas vão ficar salvas no YouTube. Então a gente, assim, pode ser assistido daqui a 1 ano, daqui a 2. Então, qual mensagem vocês gostariam de estar deixando para quem está ouvindo a história de vocês? Bom, o que eu queria falar é o seguinte. Quando eu terminei, né, sempre me falaram que a coisa ia ser demorada para acontecer. E eu relutei um pouco em acreditar nisso. Falei, imagina, eu tenho uma excelente formação, eu sou dedicado, a coisa vai acontecer no piscar de olhos e não vai ser tão difícil. E realmente, hoje eu percebo que a coisa, para se consolidar de uma maneira mesmo verdadeira, ela leva um pouco mais de tempo mesmo. Precisa persistência. E não adianta a gente querer pegar atalhos. Né? A coisa vai acontecendo ali por etapas, devagarzinho. O importante é você estar comprometido com um propósito. Né? Você tem que estabelecer uma missão, tem que ter um propósito para estar comprometido de verdade com aquilo e é não ter pressa. Né? Eu falo aqui que no nosso caso, quando nós começamos, foi lá no 2013. Hoje deve ter o quê? Há cerca de uns 2 anos é que a coisa realmente chegou num patamar que a gente falou, puta, era... Subindo, não é no patamar subindo, não. mas num patamar legal. Né? Ou seja, leva tempo, né? E cada etapa que você vai passando durante esse processo, ela tem que ser muito bem aproveitada. E a gente quer aprender e fazer muito mais. Tá sempre, não achar que já cheguei no topo, tá bom. Não. É ter essa ideia de que a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Participando aí tanto na parte técnica que diz respeito à cirurgia plástica, dermatologia, quanto também essas questões da gestão. Né? O médico ele tem que se cercar de pessoas que entendam, ou ele mesmo ir atrás de ferramentas para aprender sobre gestão, aprender sobre marketing, porque hoje em dia a medicina já não é mais feita como era antigamente. Então esse foi um grande aprendizado para a gente. Algo a acrescentar? Não, acho que é isso. E aprender sempre. Aprender sempre. É uma paixão estar nisso. Isso. Ser apaixonado pelo que você faz. Com certeza. Quando você é apaixonado pelo que você faz, aí você aguenta passar por todo esse período aí de provação até a coisa realmente acontecer. Acho que é isso. Legal. Até agora, assim, vocês são o terceiro convidado, né, que está passando por aqui. A gente está tendo o prazer de receber. E uma coisa que a gente vai, no final, conseguir traçar alguma coisa em comum a todo mundo que, né, tem o seu sucesso. Estamos estudando de vocês. E o que, na verdade, assim, a gente está sendo unânime a todo mundo, e eu acho que é uma lição que todo mundo que está começando tem que acreditar, no processo. Foi o que o Fabiano falou. Poucos profissionais viralizam. Poucos profissionais têm uma decolagem assim de foguete. A maioria é no caminho, é no passo a passo. É de um paciente para depois 2 pacientes e é assim. E se bater em segurança é acreditar que esse é o processo. E não desistir, como a Manu falou. Ter persistência, porque uma hora chega lá. E quando chegar lá, não chegou porque a gente aumentou. É igual aquela coisa, põe uma meta. Quando chegar na meta, dobra a meta. Porque a gente é assim, né? A gente é motivado por desafios e cada vez mais os desafios são maiores. Então, olha, foi um prazer. E olha, a gente aprende... Nossa. E a gente aprende todo dia mesmo, né? A gente acabou de aprender que a Roraima... Vamos visitar vocês. Adoramos depois que passar essa coisa que tá aí, essa doideira aí mundial. É claro que a história de vocês tem muito mais detalhes. A gente vai ter o prazer de sentar um dia e conversar ainda muito mais pessoalmente. Isso já está no nosso parabéns. De metas. Conhecer. Que bacana. Deu uma pequena travada. Oi? Oi? Inclusive, vocês acabaram de presenciar uma coisa constante aqui em Roraima.
A luz? Quedas de energia. Mas que bom, ficou romântico agora. Ficou romântico. Isso Conhecemos... é uma coisa. É um dos nossos empecilhos aqui, um dos nossos... Como é que chama? O Estado, ele é dependente muito da energia que vem ainda da Venezuela, que é um país nosso aqui. Então, por conta... Então hoje, nós vivemos muito aqui às custas de termoelétricas brasileiras ou energia elétrica que ainda vem da Venezuela. Nós somos o único estado que ainda não está interligado no sistema Itaipu de energia do Brasil. Então, isso aqui... Caramba! Mas aí, quando você opera no hospital, aí... Tem gerador. Não, aí tem gerador. Tem gerador. Né? E já aconteceu de acabar a luz no meio da cirurgia? No hospital? Constante. Não, mas aí o gerador entra. O gerador entra. Entra. Precisar interromper então, eu acho que nem se a gente tivesse combinado, vocês teriam programado. a oportunidade de presença. Vamos fazer uma foto aqui. Vamos fazer uma foto junta. Uma foto no escuro. Foi. Gente, foi muito prazeroso dividir com vocês esse momento. Nossa, que legal. Obrigada por terem vindo aqui. Deu vontade de conhecer. A gente vai conhecer vocês. Deu vontade de ficar no escuro? Vem. Pô, olha lá, que romântico. Pô, vai abrir um vinho agora. Gente, obrigado, tá? Desculpa a intromissão. Mas eu acho que é uma história linda que tem que ser contada e para inspirar mesmo, né? Eu acho que é por um bem maior, não é só pela curiosidade. É para que outros colegas se enxerguem na história de vocês. A ideia de fazer no Brasil todo não foi à toa, porque é muito fácil a gente falar da realidade do Rio, ou então falar da realidade de uma grande capital. A gente quer ouvir a realidade, inclusive que falta luz e que pode ser um problema para a Manu em algum procedimento, ela tem que pensar sobre isso. Então, muito obrigada mesmo. Vocês contribuíram de verdade. E valeu, esperamos pessoal. vocês aqui Grande também, abraço. tá? Beijo, beijo. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Muito bom, né? Muito legal. Gente, olha, todo dia a gente está terminando assim, meio felizinho, mas... Uma sensação boa, né? Uma sensação boa, mas querendo mais, né? Querendo bater mais papo. Que legal. Espero que tenha sido legal para vocês também, que tenha sido construtivo. Aqui a Carmen falando parabéns, muito sucesso para eles, né? Generosidade vir aqui dividir a história deles com a gente. Pô, e não foi fácil, né? Tiveram várias... Porque para contar as vitórias, né, as pessoas gostam muito, mas a gente quando convida, a gente fala, ó, a gente vai perguntar das dificuldades, das lutas, e é muito difícil a pessoa... Quer saber. Então, muito obrigada, casal querido, que já considera. Verdade. Em breve a gente vai se conhecer pessoalmente. Tá. Beijo para beijão. vocês. Até amanhã, às 8 horas, quarentena produtiva.